Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres alcançam sucesso com a sua vida materno-executiva. E hoje recebo no nosso podcast uma mulher que é referência em liderança financeira e transformação estratégica, Tamara Zuli. Com uma carreira de mais de 25 anos em finanças, Tamara atuou como vice-presidente e CFO da Mastercard Brasil até agosto de 2024. Sua trajetória incluiu passagens marcantes por multinacionais como Nurion, Asco, Tinken, sempre em contextos multissetoriais e multiculturais. Sua marca é a capacidade de impulsionar crescimento, otimizar resultados e liderar transformações estruturais e culturais, com uma abordagem estratégica e profundamente colaborativa. Tamara já liderou mais de 50 negociações complexas nos setores financeiro e industrial, acumulando um repertório sólido de atuação global. Economista por formação, com especializações executivas em administração, liderança e finanças, também traz no currículo 3 anos de experiência internacional. Além do mundo corporativo, ela é uma liderança atuante no ecossistema financeiro brasileiro. Foi vice-presidente e membro da diretoria executiva do IBEF São Paulo, co-presidente do Comitê Estratégico de Finanças da AmCham São Paulo e idealizadora do Prêmio IBEF Fintech. Em 2023, foi reconhecida como uma das 100 maiores influenciadoras financeiras do Brasil pelo CFO Summit. E para além de tudo isso, Tamara é mãe do Luca, de 17 anos, uma mulher que inspira não só pelo currículo, mas pela potência da presença. Seja muito bem-vinda, Tamara. Ai, Que eu delícia. tô tão feliz de estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Eu também, eu tenho certeza que, assim, elas vão ficar mais felizes ainda quando elas te conhecerem mais um pouquinho. E aí, para elas conseguirem te conhecer e acompanhar toda a trajetória que a gente que é do mercado já tanto admira, vamos voltar lá no comecinho da sua história, da onde a Tamara Vamos lá. vem, como ela cresceu, onde ela cresceu, conta tudo. E a história é longa. Eu comecei, vamos lá, comecei minha carreira, minha jornada executiva muito cedo. Eu comecei com 17 anos. Eu, né, me formei na escola também mais cedo do que a média. Eu tinha acabado de completar 17 anos e ingressei na faculdade logo na sequência. Então, isso fez com que a minha carreira executiva também começasse muito cedo. E era um desejo meu, não foi nenhuma, né, nenhum. Acho que talvez um pouco do meu pai que me deu um empurrãozinho. A minha mãe falava, mas é muito cedo para você começar. E eu falava, não, eu quero ter experiência. E assim foi. Talvez a sorte, né? E aí tem um pouco de sorte também nessa, né? Sempre na jornada. É que meu pai conhecia alguém que acabou me aceitando para estagiar na empresa dele. Era uma empresa pequenininha de factoring, mas eu fui estudar economia, né? Então por isso também tá já no mundo financeiro. E aí eu tive a oportunidade de lá realmente começar minha carreira. Eu estagiei 1 ano lá, mas foi o melhor aprendizado de todos para seguir uma carreira, né, em grandes multinacionais, que aí foi quando eu dei sequência realmente a estar em empresas maiores e de grande porte. Então, comecei a minha carreira muito cedo, não me arrependo de nada, né? Porque tem gente que fala, putz, não, não é exatamente isso. Não, eu segui, eu Não queria ter feito estudava. economia, queria ter feito Não, administração. eu hoje, se eu voltar atrás, eu acho que eu fiz as escolhas muito corretas. Essa Muito faculdade deve corretas. ser incrível, porque eu conheço umas 10 pessoas que fizeram economia. Todas amam ter feito economia. Eu Eu acho me que. arrependi de não fazer, de não colocar no hall de uma das faculdades minhas É, economia. Porque acho que te dá uma bagagem política, econômica macro, assim, global, muito diferente das outras faculdades, de fato. pode ser. E assim, sinceramente, a tinha opção de, né, de fazer economia e administração. Talvez fossem as duas matérias aí que mais fariam sentido para mim. Apesar de me considerar uma pessoa de exatas, esse era o caminho que me fazia um pouco mais sentido, porque tem um pouco da mistura dos dois, né? Você tem um pouco de história, você tem um pouco De finanças, de né? De finanças, matemática. matemática financeira, É. exatamente. Então, acho que meio que abrange eh, tudo. E eu apanhei de estatística, viu? Na contabilidade. Eu É, tive 3 anos de estatística, estatística 1, 2 e 3, e eu é. só fui apanhando, entendeu? Quando até eu pegar o jeito da coisa, sabe? Eu falei, ah, mas espera que eu tô indo com uma lógica que eu acho que não é muito correta. E você sabe que contabilidade. Eu nunca gostei de contabilidade, né? Essa é uma história à parte. Mentira! Não tem nada a ver com maternidade, mas eu nunca gostei muito de contabilidade. Até porque eu sou uma executiva, e aí, né, quando você olha um pouco a jornada realmente dos meus 25 anos aí de carreira, foram posições muito mais ligadas ao negócio, muito mais ligadas à estratégia.
Também passei pela parte transacional, operacional de finanças, que para mim foi uma oportunidade incrível há 6, 7 anos atrás, tendo um grupo, né, gerenciando um grupo de 40 e depois de 80 pessoas em Américas, então também foi um presente, porque muda um pouco o contexto também, Sim. né, de negócio para você gerenciar processos e equipe. E como é que você chegou desse estágio na Factoring até agora? Conta um pouquinho dessa trajetória de carreira, Sem, primeiro. sem medo de ser feliz, então eu vou começar por aí, né? Sem medo de ser feliz. Se você perguntar para mim se eu planejei a minha carreira, eu acho que a gente já falou isso alguma vez no passado, em algum evento que a gente estava. Não, eu nunca planejei minha carreira, mas eu sempre fui muito consistente com o que eu sou versus o que eu queria. Acho que foi num evento que eu falei, gente, eu planejei tudo certinho, assim, ó. Todo mundo falando que tinha planejado, né? Eu planejei E ter aí a filho, eu Tamara fez, planejei eu a não planejei carreira. nada. Eu falei, gente, eu não planejei nada, né? Por outro lado, sempre muito consistente com o que eu queria, Execução. né? Também aprendi muito cedo o valor de networking, o valor de me conectar Puxa, isso é com algumas importante. pessoas, que certamente isso também foi um trigger muito importante na minha carreira. Talvez tenha vindo do seu pai, inconscientemente, ao momento que ele te mostrou que esse relacionamento, essa rede é potente? E eu acredito que sim. Eu acho que acredito que do meu pai e da minha mãe, os Boa. dois. Os dois, de forma diferente, mas eu tenho certeza que veio um pouco dos dois. Eu sou uma boa mistura. E também lá na frente a gente vai falar do meu filho, que também eu tento mostrar, de certa forma, para ele a importância de ter um networking. Mas quando a gente fala networking, é um networking de qualidade, não é qualquer networking. É o que eu chamo de net living, que já nem é É. mais networking, porque para mim networking é você conviver com as pessoas do seu trabalho. É. O net living é real você viver com elas, é você poder mandar um WhatsApp e falar, vem aqui, né? Ou você Exato. ligar para uma outra pessoa e falar, me apoia ali, ou você ligar para almoçar, você tá na cidade hoje, vamos comer, É tá isso. viajando, né? Não necessariamente porque tá precisando de alguma coisa, mas é porque você criou um espaço tão agradável de convivência que qualquer coisa que você faça com essa pessoa se torna extra working, né? Living, a gente vive de fato nesse ambiente. Acho que isso ajuda mesmo nas conexões. E conexões. E foi isso que foi te ajudando nas passagens de empresas. Foi, certamente foi, mas não somente com as pessoas das empresas, também no ambiente externo. Então, eu lembro quando eu tinha meus 30 e poucos anos, eu já era mãe, né? E talvez bem no auge da minha carreira, que eu acho que é realmente por volta dos 35 anos, eu tomei a decisão, e aí motivada por um ex-chefe meu, né, de estar ou fazer parte de algum instituto. Com 35, com 17 você começou e estava no estágio. Com 35 você estava em que posição hierárquica no corporativo? Eu já era business controller. Tá, já estava com uma controle de BU ali, Controle controle de de BU. unidade de negócio. E como é que foi para você chegar desse lugar de estagiária, né, na Factoring até lá? Você passou por quais cadeiras dentro das empresas? Por quais áreas? Para elas entenderem um pouco esse mapa da mina, esse mapa do tesouro. Um mapa do tesouro. A vantagem que eu tive é que logo depois que eu saí dessa Factoring, eu fui para uma empresa multinacional farmacêutica, que me acolheu como estagiária por quase 3 anos. Naquela época não tinha limitação, na verdade. Até porque eu estudava de manhã, no início quando eu comecei lá, eu estudava de manhã e estagiava à tarde, então era meio período. E depois, quando eu mudei para o período vespertino, eu, né, era o contrário. Então, uma empresa que me acolheu e que me deu a oportunidade, naquela época, de estagiar por todas as áreas Uau. dentro de finanças. Então, você imagina, 3 anos é um tempo, né, Razoável. razoável. Então, eu fiquei 6 meses na área de planejamento financeiro, 6 meses de tesouraria, 6 meses na contabilidade, 6 meses... E assim foi. Demais. Foi muito bacana. Até pela área de compras eu passei. E foi incrível, porque lá, claramente, eu descobri o que eu queria. Em termos de carreira, que era trabalhar com estratégia, trabalhar com produto, trabalhar próximo à área comercial, à área de marketing. O fato de eu ter essa habilidade de me comunicar, né, e gostar, porque saber se comunicar, né, e gostar daquilo, eu acho que aquilo foi o que realmente falou, não, é uma área que vai me dar exposição e vai me dar
um conhecimento até maior do que dentro de finanças. E, de fato, é isso. Quando você olha hoje, né, a função e a cadeira de um CFO, ela é muito mais do que finanças, né? Ela é super abrangente. Então, lá realmente foi o lugar que me deu a possibilidade de falar, ok, eu quero seguir a minha carreira em controladoria, em finance, né, em finanças, mas sempre ajudando o negócio, na execução da estratégia, ajudando na estratégia, na execução da estratégia, né, e ter a oportunidade de estar em fóruns ou em discussões onde eu pudesse aprender cada vez mais, e assim foi. Depois eu queria muito ser trainee, essa empresa, infelizmente ela não tinha um programa de trainee, fui fazer um trainee. Talvez você é mais jovem do que eu, mas naquela época, você tinha grandes empresas, né? Você pegava, por exemplo, a Unilever, não foi meu caso, no meu caso foi Diageo, né? Hoje Diageo, nem era Diageo naquela época, mas sabe, para uma posição, 1.500 candidatos, aquela coisa louca. E no final, eu lembro até hoje, eram 7 candidatos, 7 posições, e eu fui uma das que passei. E aí eu decidi sair dessa farmacêutica, apesar de estar lá. Aliás, eu fiquei 3 semanas empregada de fato, na carteira, porque eles me efetivaram. Oh, Deus. Só deu trabalho para RH, Só né? dei trabalho para RH, né? E aí fui para essa, né, na época para Diageo. Mas é importante você ter sido efetivada, porque isso é o resultado do seu esforço por 3 anos, né? Sem Querendo ou dúvida, não, sem dúvida, é sem um mérito dúvida, ali, né? Carimbadinho na época que sem existia dúvida. carteira e que a gente tinha aquilo como um orgulho, era quase o nosso currículo Mas mais de orgulho hoje. Era o ainda. LinkedIn de hoje, né? Que era onde Perfeito. ficavam registradas as coisas. Mas te falo mais orgulho ainda por ter, né, ter competido, e aí acho que né? Claro. Porque a Com um gente é nada grupo tão competitivo, grande, quase nada. quase nada. Né, com tantas pessoas e ter entrado também, né, como trainee numa empresa de grande porte que muita gente, né, queria muito. Muito. Os programas de trainee sempre foram muito disputados. Então, muito orgulho. Eu sempre tive muito orgulho da minha carreira, eu vou falar isso várias vezes para qualquer pessoa, porque é um fato, né? Eu não cheguei onde eu cheguei a troco do nada. Então tem que ter orgulho, sim. E assim foi, aliás, em várias, né, outras posições que eu fui galgando, até que chegou um momento em que eu estava casada e o pai do meu filho falou, olha, a gente tem a possibilidade de ir para fora do país. Né? Eu estou sendo convidado, então, como expatriado. Você já estava formada? Eu já estava formada. Você casou durante a faculdade ou depois? Não, casei depois. Eu casei com 26 anos. Já tinha saído da 28 faculdade? anos, na verdade. Já tinha até terminado o seu programa de trainee? Já tinha tido passagem por 2 empresas depois ainda dessa empresa. E na área de finanças ou na área de negócios? Sempre na área de finanças, mais voltada para negócios. Tá bom. Então, passei em empresas como Sky, eu passei por Kimberly-Clark, eu passei por Carrefour, passei por várias empresas. O que foi muito bom, e ao mesmo tempo, acho que um alerta aqui importante. O fato também, eu não tinha medo, né? Então eu falava, tudo que vier, vem para agregar valor ao meu currículo e à minha carreira. O que eu pude perceber depois de um tempo é que o fato de eu não ter ficado muito tempo nas cadeiras... Nas indústrias, especificamente, né? Eu tenho esse histórico. Não me favorecia. Eu fui entender isso muito tempo depois. Mas que aí eu trabalhei também adequadamente para ajustar até o discurso, né? Isso, exato. Porque não tem nenhum problema. Mas a questão é... Você não é champion em nenhuma área, né? Mas, em compensação, você tem uma musculatura que poucos têm. Exatamente. Você não tem viés, você tem um discurso... Adaptabilidade. Eu tive que adaptar meu discurso também, porque eu não fiquei em nenhuma indústria fazendo carreira, né? A gente não é de bebida, de telecomunicações, de infra... Eu também não, eu sou multissetorial. De varejo, eu sou multissetorial. O que, por um lado, se eles precisam de uma pessoa para fazer um dipping, alguma coisa muito específica, pode impactar. Em compensação, se é um turnaround, se é, né, uma unidade nova de negócio, se é growth, que sempre foi a minha especialidade, só nos favorece, porque, na verdade, a gente não tem o viés. Então, ou do varejo, ou da indústria, do que quer que seja. Muito legal. E casando, a mudança veio para o exterior, é isso? Casando, a mudança veio para o exterior. E uma das... Eu lembro muito bem no início, né? Você foi com emprego ou você foi casada?
Você conseguiu conduzir a sua carreira junto? Ou você casou, foi e falou, deixa eu ver o que tem Bom, lá pra mim? talvez aqui o interessante, a condição para eu ir Era era, você ter um emprego. era que a empresa dele me ajudasse Que no legal! processo de conseguir realmente o visto para poder trabalhar. Qual era o país? Estados Unidos, Boa. Ohio. Longe, Longe. frio, Longe. e bem frio, E o né? L1 sempre foi um desafio, né? Óbvio. O visto é E então isso estava no contrato de dele. expatriação dele. Ai, que demais. Era a condição. Eh, eu nada, né, contra ficar em casa e ser dona de casa e tentar fazer alguma coisa diferente, mas eu sabia, né, que bom, primeiro eu sabia que eu ia ficar pelo menos 3 anos fora. E ficar 3 anos fora parada não tem muito a ver comigo, com a minha essência, que sempre, né, trabalhou em empresas grandes, sempre quis Imagina, você ia ter liderar o quê, né? Na sua sucesso. casa. Não, liderar minha casa, eu ia ser CEO da minha casa, né? Se for o CEO da minha casa, não. Lindo, mas realmente não combinava com a minha essência. E aí, o que foi muito bacana, que enquanto eu não conseguia, eu sabiamente já fui entrando em contato através, né, de network interno dele, dentro da empresa dele, para falar com alguns headhunters, para quando eu pudesse, eu tivesse pronta, com visto pronto, eu já tivesse com alguma coisa meio que engatada, as pessoas já me conhecessem. E aí, assim que chegou meu visto, eu fui trabalhar. Aí Você eu, tinha um sponsor? Você pegou a vaga primeiro ou chegou... Como foi? então, na verdade, É que como ele vai com L1, você tem direito já de residência permanente, né? Lá. com ele, Com né? ele, É, isso, claro. Não pode separar, ele não, não pode ser mandado embora. exatamente. É um monte de regra, né? Que O só a nome gente dele sabe. tava no meu visto, Exato. inclusive, né? Inclusive, Eu acho bizarra essa situação, mas é assim que funciona. é assim que funciona. Mas aí eu fui, eu primeiro, como eu não tinha experiência de trabalhar fora do país, eu optei, num primeiro momento, em procurar uma cadeira de temporária, em alguma posição temporária, Legal. e que tivesse, obviamente, a ver com o meu background, né? Mas eu também estava disposta a dar um passo atrás se eu precisasse. Porque eu queria Às entender vezes a a dinâmica é dinâmica. outra. Você vai chegar jogando um jogo que você não sabe a regra, meu? Não é Exatamente. inteligente também. Né? Então eu estava disposta a isso e foi o que aconteceu. Eu acabei indo para uma das maiores transportadoras dos Estados Unidos na época. Era uma posição para substituir uma pessoa que, inclusive, estava grávida, estava para ter bebê, e eles não podiam, né, parar, e aí acabaram me contratando. E aí foi muito E interessante. os caras são bons de logística, hein? É, é. Que puta Não, experiência. Puxa vida. uma baita empresa, baita empresa. E aí, o interessante é que me contrataram por 6 meses, acabaram ficando mais de 1 ano comigo. A pessoa voltou e aí eu acabei ajudando em outras coisas e assim fiquei. Enquanto eu estava lá, quando eu fiz exatos 30 anos, depois de 1 ano e pouco nos Estados Unidos, eu olhei para a cara do pai do meu filho e falei: é agora, eu quero ficar grávida. Ele, mas como assim? Eu quero engravidar. E ele falou, Relógio biológico é uma coisa muito louca que só a gente explica, né? mas no meu aniversário de 30 anos, literalmente, no dia D, eu falei, chega, é hoje, eu quero hoje, né? E aí, É de obviamente, presente, de aniversário. e obviamente as coisas não acontecem exatamente da forma que você quer, né? Mas enfim, eu falei, vamos continuar sendo consistente e insistente que a coisa vem. Ele também um pouco mais velho, 12 anos mais velho do que eu, então já estava no momento de ser pai, se ele realmente quisesse ser pai. E a gente, né, eu tinha um sonho, ele também tinha um sonho, sempre gostou muito de criança. E aí a gente, né, ok, vamos lá, vamos dar a largada inicial. E se eu puder dar uma dica, realmente essa é a melhor idade para ter filho, né? É por volta dos seus 30 anos, máximo 32 anos. É quando você ainda tem sua energia, né? Porque filho pequeno demanda. Muito. Eu Então, tenho quando... vários em várias idades, eu posso assinar embaixo do que você tá falando. Exato. Então, é uma idade excelente. É uma idade que você tem uma energia boa para aguentar. Exato, Realmente. exato. E eu falei, não, né? Aqui, mas vai ter no Brasil? Não vai? Porque você ainda tava fora de Eu tava casa, fora né? de casa, né? Mas enfim, primeiro eu esperei engravidar. Então, Uma coisa de cada vez. é uma coisa de cada vez. 6 meses depois eu estava grávida do meu filho. E aí, obviamente, toda uma comoção. Ele nasceu lá?
Ele nasceu Luca lá. O americano? Luca americano. O Luca Uau! americano Que nasceu lá. legal. A gente morou lá até ele completar 1 ano. E aí a gente voltou. Que é outro, aliás, um baita desafio, né, Karen? Baita desafio. É. Você ter Como filho. foi? Porque lá nem licença tem, né? Não, então. Eu vou ter que voltar um pouquinho à questão dessa empresa onde eu estava. Quando eu saí dela, depois de 1 ano e pouco, eu estava por volta de 4 ou 5 meses grávida, que eu era temporária. E aí eu lembro de eu ligar para a Headhunter na época e falar: escuta, eu preciso voltar. Tipo, eu fiquei 2 semanas em casa. Eu preciso voltar. Esse é o lado bacana dos Estados Unidos, quer dizer, você tem alguns outros países também, mas Estados Unidos você tem uma flexibilidade muito boa. Né, eles não Lá eles apoiam quem quer te trabalhar. julgam, exato. Isso. Você quer trabalhar? Eles apoiam. Né? São super Você tem espaço. abertos, tem toda a flexibilidade. E aí eu entrei numa outra empresa Com 5 meses de gestação, com veja. 5 meses de gestação. Para um projeto que, aliás, muito curioso. Eu entrei na empresa nos Estados Unidos para fechar a planta do Brasil sem saber que era para fechar a planta do Brasil. Uou! Para ajudar no processo. Caramba! Foi muita coincidência. E essa empresa é uma das maiores empresas de rolamentos do mundo. E, A planta foi obviamente, eu fechada ou você falei... conseguiu apresentar um business case que a planta parava em pé? Não, fechamos. Fechamos depois, né? Na verdade, era um processo. Claro, sempre Mas a demorado. gente estava bem na época dos economics e tudo. E aí, em 3 meses, durante o meu finzinho da gravidez, eu tive a grata surpresa quando eu falei: olha, eu preciso parar, faltavam 2 ou 3 semanas. E eu já estava enorme, cansada. Meu filho conseguiu sentar em cima da minha bacia, então eu estava morrendo de dor numa das pernas. Falei: não, gente, eu Não pega nervo preciso... ciático, né? Pega tudo. Aí eu falei: não, eu preciso parar. E aí foi muito curioso. Eu tinha uma diretora, uma VP, que estava acompanhando o meu trabalho e falou para mim: Tamara, eu sei, eu entendo, né? Fica à vontade. A gente te contratou por 3 meses realmente para fazer esse trabalho, mas a gente quer te ter aqui de volta. E eu falei: eu tô tudo bem, vai ser um prazer, não sei em que condições. Ela falou: não, a gente já tem uma posição. A gente só não abriu ainda. A gente quer que você faça todo o seu processo antes de ter o seu filho, para quando você falar para mim: estou pronta para voltar. Eu falei assim: sim, porque eu não volto em 6 semanas. A licença maternidade são de 6 semanas lá. Bem pouquinho. Eu falei: eu não vou voltar em 6 semanas. Ela falou: não tem problema. Você faz todo o processo, é uma vaga nova. Quando você estiver pronta, você me liga e a gente termina de negociar o resto. E ela era mãe, ou é mãe, de 4 filhos, onde quem ficava em casa era o pai. Então também é uma história, assim, de inspiração, Sim, claro. né? E ter essa liberdade foi muito assim, foi sensacional. Agora, voltando à questão de filho, né? Como é que é ter um filho fora do país? É relativo se você, né? Pode dar tudo muito certo, pode dar tudo muito errado. Primeiro, porque você tá num país que você desconhece. Eu tive meu filho. Eu lembro de eu indo pra maternidade com a temperatura -10, né? 10 abaixo de zero, nevando. Meus pais não estavam lá, meus sogros não estavam lá. Era eu, meu marido e o Luca, E o Luca. dentro de mim ainda, né? Eu tinha, né? Enfim, alguém que viajava muito. Então, ele viajava muito. Ele sempre... Não é que ele era ausente, mas ele viajava a cada 2, 3 semanas, ele viajava a trabalho. E aí ficava 1 ou 2 semanas fora. Então, era uma rotina que não era, né, muito Favorável pra favorável situação, né? nesse contexto todo. E aí eu tive o Luca. Eu não tive problema nenhum. Para quem tem curiosidade de saber se por acaso existe algum problema em ter filho fora do país, não, eu não tive. Eu fui muito bem tratada, fui muito bem cuidada. Ele nasceu com muita saúde. E sempre falo, uma bênção na minha vida, assim. Minha prima É acabou um de... cara que me ensina muita Ah lá, coisa. que legal. É um cara que me ensina muita coisa, né? Me ensinou desde o dia que ele nasceu
até hoje me ensina. Eu tenho vários papos cabeça com ele hoje. E então foi uma experiência bárbara. Agora, é claro, é difícil, né? Você tá num ambiente que é desconhecido, num ambiente em que você não tem a sua família, né? Meus pais foram conhecer meu filho quando eu trouxe ele para o Brasil para ser batizado, 5 meses depois. Então, é só Sim. para dar um parâmetro. E acho que talvez uma das maiores dificuldades que eu tive lá foi ter que administrar, sinceramente, muitas vezes, a ausência do pai dele viajando e eu tendo que administrar tudo. Eu estava numa cidade pequena, então isso foi favorável à administração do tempo e gerenciamento do meu tempo e do tempo dele. Então eu voltei com 2 meses a trabalhar. Aliás, voltei com 3 meses a trabalhar. Com 2 meses foi quando eu voltei, liguei para a empresa e falei: escuta, tô pronta para começar a voltar, então vamos começar a negociar. Eu não vou ficar 6 semanas só, eu vou ficar 8 semanas. É, na verdade, um pouquinho mais, mas foi. É exatamente Porque isso. é o DNA, né? Não tem jeito. Tipo, já tá ótimo. E É, como você fez com a rede de apoio lá? Porque os Estados Unidos não tem berçário, assim, igual tem aqui à disposição. tem. Não sei como é que tava lá. Não é público, é particular, É né? particular, então não Isso, é o público. público não tem a partir de Não. 5 anos. E aí você colocou num particular e falou, vamos pro game. Vamos pro game e assim, primeiro dia eu lembro de deixar ele lá. E foi muito interessante, né? Porque o pessoal falava, não, precisava né, climatizar ele aqui e tal. É, né, você precisa ficar aqui com ele, fazer toda a integração e tal, tal, tal. Passou 2 horas, eu olhei. Ele não tava nem olhando pra mim mais. Ele falou, ele tá ótimo, gente. Tipo, come, dorme, brinca, come, dorme, brinca. Eu falei, não, tá ótimo. Então, o primeiro dia, né, foi um pouquinho mais longo, o segundo, depois, acho que de 1 hora, eu tomei a decisão de sair, fui almoçar. Ai, que delícia poder almoçar sozinha, Comida gente. quente. Comida, assim, olhando pro nada, né? E aí, você pode me perguntar, poxa, mas você não teve a sensação de culpa? Não, nunca tive. Nunca tive. Primeiro porque eu sei que ele estava sendo bem tratado, É isso. né? E bem assessorado. É, E segundo porque eu também sou ser humano, né? Eu também mereço a liberdade. Cara, eu sempre fui muito a favor do equilíbrio das coisas. O equilíbrio. Não existe um equilíbrio ideal, e são momentos. Então, no início, quando eu estava com ele, o meu equilíbrio e rotina era uma. Quando ele estava com 3 anos, era outra, com 6, outra, e assim vai, né? E assim por diante, você vai se ajustando. É muito importante você falar isso, e eu tenho dito para elas que eu tenho cada vez mais histórias que eu escuto aqui de que a culpa é um sentimento que não vem da mulher. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu já tô acreditando que a culpa é um sistema de controle dessa matrix que existe, imputada pela sociedade em cima da mãe que teve um bebê. Sabe, quase que uma ferramenta de controle dessas Sei. mulheres. E aí algumas são mais suscetíveis a isso e outras menos. E por coincidência ou não, as que são menos suscetíveis a esse sentimento imposto pela sociedade são as que mais avançam. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa observar conforme os episódios passam, sabe? De quem é essa culpa que você carrega? Quem tá exigindo que você sinta essa culpa? Por que você tá querendo sentir tanto essa culpa, né? Então, são reflexões que ficam aí pra gente É. pensar. Muito bom. Não tem culpa, não tem certo ou errado. É o que é. Viva, né? Exato, Viva e exatamente. viva os momentos. É, não é errado trabalhar, não é errado deixar seu filho na escola, não é errado. Para alguns vão ser mais, para outros vão ser menos. Por exemplo, uma das coisas que eu falo é, meu filho tinha 3 dias, eu saí da maternidade acho que numa quinta-feira. Sábado, tava -15, e eu tava andando com ele de carrinho, falando pro meu pai, vamos comer alguma coisa que eu tô com fome, né? Sim.
E sem Porque era uma culpa. necessidade que precisaria ser atendida, se você não se Aí você vai alimentasse. falar, pô, mas você é louca de sair com teu filho. No segundo dia, não, ele já tinha 4 dias, 5 dias. Com -15. Ó, a situação mais engraçada e inusitada que eu tive foi na escolinha, inclusive, tá? No berçário. Essa foi a mais divertida de todas até hoje. Quando eu tive que assinar um documento autorizando que as crianças poderiam brincar na área externa da escolinha, numa temperatura até 10 abaixo de zero. Eu tive que Não, assinar. aqui no Brasil isso seria impensado, né? Pra você ver como Eu é chorava, eu cultural. falava, não. Quando eu assinei, eu falei, não, eu não tô Claro, óbvio que assinando isso, pode, né? né? Óbvio que Né, é pode. muito divertido. É muito divertido. É, mesmo você sendo passando essa segurança pro teu filho e conduzindo a tua maternidade de forma tão, né, tranquila, houveram desafios? Ah, sempre tem. Me conta algum pra elas, assim, eventualmente Carência. alguém se identifique e fala, poxa, esse desafio aí eu vivi também. Sempre tem, né? E como que você Maternidade. resolveu, né? Que seria a próxima. Como é que supera ele? O que pra você foi? Poxa, porque às vezes as pessoas olham e falam: caramba, como é que eu consigo ser tão resolvida assim? Mas mesmo pra gente que é mais resolvida, existem coisas que às vezes a gente não consegue resolver, ou porque é emocional, ou financeiro, ou o que quer que seja, né? Logística, estratégia. Você tava fora, mas você voltou, e quando ele tinha 1 ano, certo? Como foi? Rede de apoio. Tem gente que tem dificuldade, desafio de repente, achar rede de apoio, É. adaptação de escola. Você consegue enxergar algum desses desafios em relação a você conciliar carreira e maternidade? É assim, sempre tem desafios eu acho que eu não tive, graças a Deus, eu não tive nenhum super, mega, ultra desafio que me desestruturasse ou me abalasse. Então esse foi talvez a coisa boa, né? Ele sempre teve muita saúde, eu sempre tive muito próxima dele, eu fiz algumas opções, não de carreira, né? Eu tive a oportunidade, depois que eu voltei para o Brasil, de ainda trabalhar um tempinho por essa empresa que eu estava lá fora e me dei ao luxo de parar por 1 ano para colocar minha vida em ordem. Mas, por exemplo, eu tomei a decisão lá atrás de não ter uma babá. Tá. Usar a escola como rede de apoio. A rede de apoio era 100% a escola. Tá. Ele foi para uma escolinha de bairro. Perto da sua casa, então, é outra dica que funcionou. Não era tão perto, mas era perto, eram 10 minutos de carro. E 10 minutos de carro em São Paulo é tipo na quadra do lado. 10, 15 minutos, exato. Assim, foi a melhor decisão que eu tomei para mim. De novo, não é para todo mundo. Mas por que dessa decisão? E é uma decisão mais custosa, a gente sabe que é. Hoje em dia a gente também tem que abordar esse assunto, né? Sim, claro. Porque ter filho, né, não é barato, Uh-uh. né? Definitivamente Então, não. por isso que a gente fala, quando você quer ter filho, tenha. Não pensa, não pensa Não muito, contabiliza. não Não contabiliza. faz business plan, que ele não para de Não, pé. exatamente. Simplesmente vai. E a gente pode assegurar que, né, É muito é satisfatório. Nossa, o ROI é maravilhoso. maravilhoso. É O maravilhoso. retorno é muito incrível mesmo. E qual que era, escolhendo você essa rede de apoio como escola, qual que foi a RME, a rotina materno executivo da Tamara? É. Ai, Acordava que horas acordava a criança, quem levava para a escola, quem trazia, fazia curso extracurricular, não fazia, era período integral, não era? Como era isso? Não, a gente tinha. A gente falou um pouco de consistência lá atrás. A consistência e a rotina, elas são fundamentais para uma criança. Eu tenho quase que certeza, eu nunca vou ter uma prova real disso, mas que parte do que meu filho é hoje vem muito dessa disciplina que eu coloquei lá atrás. A disciplina de ter alguém todo dia que leve ele, no caso era o pai dele que levava ele porque era caminho. A rotina dele passar o dia inteiro na escola, e alguém voltar, buscar ele e voltar para casa, então isso normalmente era eu que fazia. Dele chegar em casa, tomar um banho, comer um lanchinho
e aí brincar ou fazer alguma coisa até dormir. Não tinha negociação, 8 horas, 8h30 no máximo, cama. E foi por muito tempo aqui. Quando ele era bebê, eu não fazia de jeito nenhum. Eu deixava de ir em shopping, porque o pessoal fala, ele dorme no carrinho. Não, ele não tá dormindo no carrinho, ele tem que dormir na cama dele, né? E são sacrifícios que você faz para você manter a rotina. Mas essa rotina, ela não favorecia somente ele, né, ela também me favorecia. Quando eu falo sobre RME, rotina materno-executiva, É não é pro rotina. filho, é pra mãe. É, Porque senão a gente não consegue é. ter uma carreira, não consegue ter uma vida, a gente não consegue de fato. E, por consequência, além de ser beneficiada e não ter a maternidade impactando a nossa carreira, você beneficia seu filho. Eu penso exatamente igual. Eu acho que a saúde mental dele fica melhor, porque a criança ela precisa esse alinhamento de expectativa do que Sim, vai alinhamento de acontecer. expectativa, Então, exatamente. muito mais do que criança que não sabe o que vai acontecer, né? É para a primeira infância e para a segunda infância, isso é primordial. É. As flexibilizações, na minha visão, começam a partir dos 14 anos na adolescência, quando ele começa a participar um pouco no voto ali, que não é soberano, mas assim, né, pelo menos na minha maneira de educar, mas que começa a participar da construção, porque Sim, aí você já está criando dos 14 aos 21 um ensaio do que será aquele ser humano como adulto. E aí, de fato, você passa a levar mais em consideração as vontades individuais, porque aquele ser vai ser um indivíduo, né? isso. Ele já é, mas vai ser um ser individualmente responsável por 100% da vida dele. Então, eu acredito 100% nisso, e eu acho que foi exatamente uma rotina estabelecida que fez com que o caminho fosse possível, né? E aí, também tomar cuidado um pouco com a questão da flexibilização dessa rotina. Eu vou falar aqui, porque eu também passei por momentos onde eu tive que fazer viagens internacionais, eu tive momentos em que eu não pude estar presente em uma outra festinha, aconteceram algumas vezes, e tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né, hoje a gente tem, né, a mídia, né, vídeos, WhatsApp, Instagram, tudo ao nosso favor. Exato, exato. E é importante a gente falar isso, porque a gente tem filhos mais velhos, né? Você tem o Luca de 17, eu tenho o Léo e o Rico de 23 e 26, e a gente sabe só depois que eles cresceram o quanto isso é ok que aconteça, né, dentro de um É, contexto aceitável, não é um contexto de abandono, não, né? Muito pelo contrário, a estrutura que eles têm de vida é em razão desse esforço que a gente teve que fazer emocional. Se quem não queria estar ali junto, óbvio. Mas para que elas tenham essa coragem, né? De também não se submeter tanto à pressão da sociedade, de ai, que absurdo, não estará, e etc. Uma pressão de uma sociedade que não está pagando as suas contas, de que não está olhando sua carreira, de que não sabe o que você está passando ali no escritório. E que às vezes nem é uma executiva, porque uma executiva nem para outra nem falaria isso. E que elas tenham essa coragem, caso tenham vontade, né? De seguir com uma carreira nesse caminho. é. E esse é um conselho que eu daria para elas, né? E você, o que você acha que você gostaria de deixar para elas de mensagem para essas mães que querem alcançar uma carreira executiva? Sigam seus sonhos, não, fi a maternidade, né, filhos ou filhas não é uma barreira, não é uma barreira. Se aquilo te faz bem, o faça. Se você gosta de cozinhar, você cozinha, né. Se você gosta de pintar, você pinta. Se você gosta de trabalhar, e ter uma carreira executiva, porque você entende que aquilo é uma coisa gostosa e bacana e que te faz bem, qual que é o problema? Vai lá e faz. É possível administrar, gente, não tem nada que impeça o sucesso de qualquer pessoa. Não tem nada que impeça o sucesso de ninguém. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Nada, Sensacional. nada. Não me arrependo de nada. Eu acertei, eu errei, aprendi, embora. Nada, não mudaria nada. Eu sou plena na minha carreira executiva e sou plena como mãe. E essa sensação é uma vitória que poucas mulheres se dão o direito de sentir. E isso é muito bacana. Que da maternidade, o que na sua carreira você olha e fala assim, isso veio da maternidade. Esse aprendizado aqui veio da maternidade. Ou de liderança de times, ou o que você acha que o Luca falou, isso aí o Luca que me ensinou.
certamente uma melhor gestão do tempo. Isso eu acho que é inevitável. Nossa, era tipo meio que, né? A rotina, a consistência, tudo aquilo que a gente já estava falando aqui. É, a importância disso na vida de qualquer um, seja na sua, do seu filho, da sua equipe, de você acolher, de você saber escutar. Isso é muito real. Eu que fiz gestão de equipe grande, eu acho que eu já fazia isso com um pouco mais de naturalidade, né? O Lucas já estava um pouco maior. Mas é isso. Acho que nada. Veio da maternidade. Não, isso veio da maternidade. Acho que. Eu não sei se veio da maternidade, acho que ela ajudou, né? A maternidade Ótimo. ajudou A aflorar mais a aflorar ainda. mais algumas coisas. Excelente. E me conta um pouco agora sobre. O Luca tá com 17, tá provavelmente aí terminando o colegial, né? Se já não terminou o ano passado, deve estar no último Tá no último ano. ano, provavelmente. Como é que você olha esse mercado do futuro, o futuro do trabalho? Como é que você tá preparando ele para isso? Quem tiver filhos assim na mesma idade, como é que você conduz isso? Que é um trabalho que é um mercado de trabalho que a gente não participou, né? Que é um pouco Não, diferente do completamente nosso. diferente. Completamente diferente. É uma geração muito mais antenada, né? O pessoal. Eu vou começar talvez por um outro ponto, onde muitos pais e mães, né, têm muito questionamento a respeito de celular, de vídeos, de Redes redes sociais. sociais, enfim, tela, filminho, não, que meu filho não pode. Eu sempre tive. Sempre deixei meu filho muito aberto, eu nunca fui muito restritiva. Aliás, eu tenho uma coisa para falar. É claro que tem os problemas, né? Mas vai muito também da educação que você dá dentro de casa em relação a isso. E eu nunca limitei meu filho a nada em relação a isso. Porque é o seguinte, se não vai agora, vai daqui 2 anos, entendeu? Ele vai aprender alguma coisa que eu não queria que ele aprendesse há 2 anos, ou, né, 2 anos antes. Então ele vai ter acesso, de um jeito ou de outro, ele vai acabar tendo acesso. Obviamente, o que você faz é você compartilha. Olha, meu filho, você viu sobre isso, você viu sobre aquilo, né? Você leu, você está escutando, né, o que as pessoas estão falando. Por outro lado, se eu olhar hoje o repertório que ele tem como ser humano, sim, eu devo à internet. Ele é um adolescente como qualquer outro, mas uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que, né, consegue falar de música clássica ao funk, né, sabe conhece filmes super novos aos filmes super antigos, ainda em branco e preto. Gosta, ele tem repertório, ele gosta de aprender. E o aprender hoje, ele é muito diferente do que da nossa época. Completamente. Então esse é um lado que, para aquelas pessoas, ou para aquelas mães, ou para elas que acham que isso pode ser um problema, reavaliem, né? Eu sei que é uma discussão que está muito Tá no hype. né, em pauta aí, com as escolas também proibindo o uso, o que eu até entendo, mas para mim o conceito de proibição, não sei, para mim ele A não é bacana. regulação é melhor do que a proibição, né? A proibição vem da medida que eles não conseguiram regular. É, Eles não conseguiram letrar, eles não conseguiram mas a regular. regulação também vem muito de casa. Por que que a gente chegou nesse ponto, né? E aí é isso, Ah, então eu acho que aí tem outra discussão em exato. paralelo. Mas você estava me perguntando a respeito do meu filho. E tem uma coisa, por ser uma geração diferente da nossa, algumas coisas eu fiz com ele ao longo da minha maternidade, da minha carreira executiva. Uma delas, eu lembro muitas vezes eu tendo que me preparar para uma apresentação. Eu lembro, ele pegava meu laptop com 6 anos, eu fazia a apresentação para ele na sala. Era um Arrasa. treinamento. Aí ele apertava, eu falava page down, né? E aí ele ia lá e trocava a página e eu ia falando e fazia, brincava com ele. Aí, você precisa me avaliar e tal. Então ele falava, não, aqui você foi rápido, aqui você... não foi bom, não foi. Então você, né, fazer com que ele também participe da sua rotina de um jeito ou de outro. Empresas que permitem você levar seus filhos.
né? Também acho sensacional, super importante. Sempre fiz isso, sempre levei o Luca a eventos, a empresa, eh, sempre. Eu sempre fiz ele ser muito participativo comigo, até hoje. O ano passado a gente teve, né, teve o Prêmio Fintech, a segunda edição do Prêmio Fintech pela IBEF. Quem estava lá para aprender um pouco mais de empreendedorismo? Luca. Ô louca. E assim vai, e assim tem que ser. Mas especificamente uma coisa que eu quero trazer aqui também para reflexão, eh, né, de muitas mães aí, de adolescentes. Se vocês têm um networking de qualidade, um networking que realmente possa fazer a diferença, faça também com que eles façam a diferença, eh, né, na vida do seu filho de alguma forma. Então, o ano passado eu tive o privilégio de pedir para alguns colegas da profissão de conversarem com o Luca individualmente, sem eu estar por perto, Mentoria na veia. mentoria na veia para um menino de 17 anos. E aí o que me chama a atenção é assim, eh, não era só aquilo que eu estava fazendo por ele, mas ele se dispor a fazer, porque estamos falando de um adolescente, É, que podia dizer, ah, mãe, nem a pau, né? Não vou lá conversar com seus amigos, socorro, né? Não quero. Poderia, sem dúvida. né. Isso é uma construção, né? É uma construção. Não é do dia pra noite. Não dá pra Não chegar, é, esperar chegar com 17 anos, não seu é, filho na porta da faculdade, você dizer, então, vem aqui não que eu vou é. te apresentar o mundo corporativo. Não é. E aí, eu tive esse privilégio de fazer com que algumas pessoas importantes do mercado, conversassem com ele a respeito de carreira, como iniciaram sua jornada. É importante também falar que eu escolhi algumas pessoas com perfis completamente diferentes, Uau. pessoas mais novas, a pessoas, né, com mais experiência já na posição, para ele também poder entender o tipo de interação, pessoas mais sérias, mas pessoas mais despojadas. Então foi meio que uma escolha a dedo lá, para ele ter realmente essa visão do todo do que pode ser. Ele quer fazer engenharia de produção, e aí eu tenho que falar com muito orgulho, Karen, talvez você não saiba, mas ele entrou na Poli o ano passado, no segundo colegial. Ah, mentira, como treineiro! É. Parabéns, Hum, Luca, parabéns! Que orgulho! ele entrou, ele não quis, Você sabe que engenharia da produção, Luca, é uma das profissões consideradas do futuro. Porque a produção de materiais, o que vem para 2050, quando a gente faz estudos de futuros mais longos, é a produção de novos materiais. O que vai possibilitar acontecer. A gente na escola, na nossa época, aprendeu que só tínhamos 3 tipos de matéria, uhum, estados de matéria. Hoje a gente sim, já tem 8, e a gente provavelmente está chegando no 9º estado de matéria, graças aos engenheiros de materiais. E esses serão os engenheiros que tocarão, e a própria tecnologia estará calcada, segundo os estudos atuais sobre o futuro, em cima da infraestrutura proposta pela engenharia de materiais. Então, olha que interessante isso. Ele já vai fazer uma coisa que vai ser para o futuro. é, Parabéns! e isso para mim, assim, foi muito valioso e certamente muito valioso para ele entender também, até porque ele quer seguir uma vida corporativa, ele fala em banco, hoje em dia, às vezes ele fala: "Puxa, mas será que é banco?" E Ele pode tentar indústrias, né, no começo. a vida vai levar e É. ensinar ele, certamente ele sempre vai ter o apoio da mãe quando precisar, para dar o palpite, mas, é muito bacana a gente ter a oportunidade de fazer isso. Que legal. Eu sempre falo: "Se vocês têm condições, assim o façam". O próprio IBF Jovem é uma iniciativa incrível, né? Que eu já vi você mentorando turmas lá, então eu acho que É, essa é questão da sensacional. mentoria e ele aprender que mentoria resolve muita coisa desde cedo, pode mudar de fato a trajetória dele por completo. E agora a gente caminhando já para o finalzinho da nossa conversa, se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, seria? Eu vou continuar sendo consistente. Consistência. Ótimo. E o que você diria para sua versão mais jovem? O que eu diria para minha versão mais jovem? Você é uma mulher super potente, segue. Ai, que arraso! Você sabe, eu vou contar uma coisinha aqui. Sabe qual era a minha fantasia preferida quando eu era criança? Sem saber, hein? Mulher Maravilha. É isso. Você realmente é maravilhosa, Tamara. Uma
referência na nossa indústria, você sabe disso, dessa responsabilidade que acaba se tornando até uma responsabilidade, né? Sim. Então eu quero te agradecer, porque com certeza isso foi um presente para muitas delas que estão nos assistindo. Aqui também, presente, a gente devolve com muitos presentes. Aqui também no final vou te presentear com o boné aqui do podcast, com o meu livro Lindo! autografado para você. E quero agradecer também a vocês, porque no final, né, é tudo para vocês, para que vocês tenham referências e histórias e caminhos, ferramentas, né, para serem adicionadas na caixinha de ferramentas que vocês já detêm. Então, muito obrigada.